Imagina uma história tipo Lost, Dark, que a cada página, o capítulo vai te jogando mais mistérios, solucionando alguns outros, mas te mantém curioso. Apesar de ter Crepúsculo no nome, esse quadrinho escrito pelo Gilbert Hernandes e com as artes do Darwin Cook é bem interessante. Aliás, esse foi o último trabalho do Cook, porque infelizmente ele faleceu em maio de 2016, alguns meses depois do lançamento da última edição desse conto, que foi lançado em 4 volumes entre outubro de 2015 e janeiro de 2016. A ideia é que remetesse a um filme de ficção científica ou realismo mágico meio lado B, de baixo orçamento dos anos 70. Algo que o desenhista conseguiu transpor muito bem nesse quadrinho da DC Vertigo, o selo adulto da DC. Algo que é um pouco decepcionante no final é que vários dos mistérios que são jogados não são solucionados, deixando em aberto algumas possibilidades que a gente jamais vai saber. Inclusive muita coisa que eu demorei a entender e relendo na hora de fazer um mini roteiro para fazer esse vídeo eu peguei. Mas vamos lá. O que chama atenção e te faz querer continuar lendo são os vários mistérios sobrenaturais e a identificação com o pessoal dessa vizinhança, que se assemelham muito com figuras que a gente vê nos nossos bairros, ruas, quando vai ali no barzinho comprar pão. Isso porque, apesar de não ser dito onde ocorre, fica bem claro que é em algum lugar da América Latina, provavelmente no México, e que é uma pequena vila-praia de pescadores. É composta por várias casinhas, a maioria delas simples, e vai ter um bêbado com uma história de vida trágica, uma mulher que tem vários amantes, uma vizinha fofoqueira que sabe tudo o que se passa por ali, um médico que conhece todo mundo, as crianças, pescador parrudo metido a machão, xerife, enfim. Até aí tudo normal nessa praia. Mas do nada, quando as crianças estão brincando perto de algumas rochas na praia, aparece no meio da água uma esfera, um globo reluzente, que chama a atenção de todo mundo. Alguns homens jogam redes de pesca nele e arrastam até a areia. Uma mulher que está sempre de terno e com o celular na mão liga para que cientistas venham estudar essa esfera, e ao anoitecer todos vão embora e acabam deixando o Bundo, o bêbado, que mora numa casa ali na areia, vigiando essa tal esfera. Só que nisso rola um diálogo entre a Tito, a moça que trai o marido, e geralmente utiliza a sua beleza para conseguir o que ela quer, e o seu amante, sobre ser só mais uma aparição que ao amanhecer já vai ter ido embora, como as outras, dando a entender que esse globo de luz já teve por ali antes. Mas essa informação só vai fazer sentido bem adiante. O Bundo começa a vigiar o globo, mas enquanto isso ele tá bebendo, e quando ele repara, sumiu. Então ele acaba fugindo porque ele sabe que vão botar a culpa nele por não ter vigiado direito a bola de luz. A esfera acaba voltando a aparecer quando a Tito tá traindo o marido com o Anton, o pescador, mas some em seguida. Nisso, um jovem cientista foi chamado para a cidade e chega lá para averiguar. O nome dele é Félix. E com seus instrumentos de trabalho ele acaba não encontrando nada, nenhum sinal de radiação, nenhum resquício de nenhuma matéria diferente, nada. Ele resolve ficar uns dias para ver se essa bola de luz reaparece, e nisso, numa conversa online com a sua chefe, ela lhe pede que ele traga uma tequila na volta, ou seja, provavelmente é no México. No outro dia as crianças voltam para brincar nas rochas na praia, só que o bêbado não tá lá para alertar elas e dizer que é perigoso. Então elas acabam entrando numa espécie de caverna nessas rochas e veem essa esfera brilhando. Como criança é um bicho curioso, uma delas encosta naquilo e uma explosão é ouvida em toda a cidade e rola um vendaval. As crianças não se machucam, mas são encontradas cegas na praia. O cientista começa a ficar preocupado, mas na verdade as pessoas daquela cidade não gostam muito dele. Porque desde que ele veio de fora e começou a investigar, mais coisas esquisitas estão aparecendo. Então o povo olha ele meio que como um chama-problemas. Uns dias depois o Bundo, o bêbado, acaba retornando para sua casa, mas está tudo destruído pela ventania. E ele enxerga uma moça estranha observando o mar de madrugada. E aí começa o segundo volume do quadrinho com um flashback do Bundo e a sua história trágica de quando ele perdeu a família. As crianças o alertam que tem um homem lá fora espionando, rondando a casa. Ele brinca que pode ser um dos amantes da esposa e resolve ir lá averiguar. Quando ele sai, ela está muito irritada com essa acusação e acaba trancando ele pro lado de fora. Como ele não encontra nada, acaba resolvendo dormir ali, naquela rede, olhando as estrelas. Enquanto reconhece que o que ele ganhou por ter conseguido casar com uma mulher tão bonita é que ela tem certeza que poderia ter alguém melhor que ele, mas fica casada por causa das crianças. Só que enquanto ele lamenta, uma esfera gigante surge e explode a sua casa com a família dentro. Acontece que ele não lembra. Ele sonha com isso, mas não sabe se aconteceu de fato
ou se é imaginação. Ao acordar, ele conta para uma mulher de terno que tá sempre com o celular, que viu uma moça na praia de madrugada, mas que quando ela olhou para ele não lembra de mais nada. Ele foi encontrado deitado na areia. Só que nisso a moça já foi achada por outras pessoas e uma senhora, a Irma, dá abrigo a ela em troca de trabalho para pagar o pouso, ou seja, arrumar a casa e tudo mais. Na passada pelo cientista, ela faz um olhar 43 e ele meio que se apaixona. Só que quem se aproxima dele com segundas intenções é a Tito. E nisso rola uma cena em que o Nicholas claramente sabe que tá sendo traído com o Anton e quando a moça da praia o vê, ele se apavora. Mas calma. O Anton vê a mulher da qual ele é amante almoçando com o Félix, cientista. E aí ele vira machão, dá um tapa nela, um soco no cientista que tenta defendê-la, ela revida quebrando um pedaço de pau na cabeça dele, e nisso o xerife intervém e ameaça expulsar o Félix dali, como se a culpa do outro ter batido nela fosse dele. Porque talvez seja assim que os americanos acham que as coisas funcionam em países que não são ricos que nem eles. A moça da praia reaparece lá olhando o mar de dia, mas a senhora que lhe dá pouso vai buscá-la, achando que na verdade ela só quer fugir do trabalho. O Boone do avesso sendo levado embora e sai caminhando pela praia quando uma nova esfera surge e o leva embora. O Félix sai pelas ruas à noite e a irmã diz pra ele procurar a moça e trazê-la de volta, porque ela tá se esquivando das tarefas e nisso ele é tentado pela Tito, mas recusa. E é aí que ela diz que sempre vai conseguir o que quiser, já que ela é atraente. Nisso, 2 mergulhadores chegam nadando na praia e no dia seguinte tentam se infiltrar entre o povo como 2 turistas. Claramente vestidos como turistas, mas todo mundo sabe que eles são agentes que trabalham para o governo, talvez da FBI, e que estão ali para investigar. Um dos meninos que ficou cego se chama Milo, e ele some por uns minutos e é encontrado brincando com a moça misteriosa. E é aí que descobre o nome dela. O nome dela é Ella. Sim, ela se chama Ella. Parece ter uma conexão com essas crianças. Enquanto isso, Nicholas e o Anton, o amante, traçam um plano para se livrar do cientista, uma vez que a mulher que eles compartilham tá dando mole para ele. Mas quem dá um fim provisório nele é a Ella, que ao conversar com ele na praia faz com que ele suma também. Na viagem psicotrópica ele acha que morreu, mas enxerga o Boone e por minutos as crianças voltam a enxergar. Depois elas ficam cegas de novo. A casa da mulher com o celular também some numa luz intensa e o cientista é mandado de volta nu em cima de uma árvore. Ele também não lembra o que aconteceu. Ele vai investigar a casa da moça do celular, não encontra nada. Então ele vai pra beira da praia, mas ele só encontra uma marca meio circular, como se a esfera tivesse estado ali na praia. E nisso o Nicholas aparece e o manda ir até as rochas, uma vez que foi lá que as crianças ficaram cegas e ele deveria investigar lá. Isso porque o Anton tá lá com uma lanterna esperando pra dar um jeito nele. Só que o Félix lembra o porquê de ter ido até a praia antes e volta correndo pra cidade. A esfera acaba aparecendo nas rochas e leva o Anton embora. Na cidade, o Félix é interrogado pelos turistas, mas a Tito aparece e o tira dali. E eles vão conversando sobre todos os que desapareceram. Nisso, ela aparece e a Tito a xinga, mandando ela embora porque ela já causou problemas demais. Só que até então elas não se conheciam. Em tese, quais os problemas? Lembrando que a Tito é uma das únicas que já viu a esfera mais de uma vez e já esteve perto dela e não ficou cega, não desapareceu, nada. O Félix resolve que não tem nada que ele consiga fazer para ajudar esse pessoal da cidade e que ele vai embora. Mas antes a Tito acaba o prendendo de uma forma voraz. Só que ela estava em cima do telhado sentada, ouve tudo e fica com ciúmes. Passando pelos turistas, ela meio que congela eles. O doutor da cidade encontra eles depois, acaba encostando e também fica meio zumbi. Rola uma discussão da Tito com o xerife, ela é algemada e quando eles encontram a Tito dá um empurrão forte, que faz com que ela bata a cabeça e fique mal. Uma das crianças conta pra mãe que quando encosta na ela fala com o cérebro dele, mas que ele não entende o que ela tá tentando dizer. A mãe leva o garoto pra tentar contar isso ao cientista, mas ele já tá partindo e não quer saber. Só que a Tito aparece mais uma vez e não deixa ele ir embora. Ela quer que ou ele fique ou leve ela junto. Ele se recusa, mas pra deixar ele preso ali na cidade, literalmente, ela faz um escândalo. E é quando o xerife aparece para socorrê-la e leva o cientista para a delegacia. Sim, porque ela sempre dá um jeito. Já tá tudo muito estranho nesse ponto. Mas o xerife encontra os 2 turistas e rola um desafio. Eles realmente são do governo e estão ali investigando. Um deles vai atirar pelas costas, mas a ela intervém e queima suas mãos. Ao anoitecer, parece que toda a cidade congelou no tempo. O Félix sai da cadeia e tá todo mundo parado, zumbi viajando. Eles dizem que um carro apareceu e levou os turistas embora. É só isso que eles lembram, como se eles tivessem visto aquela luz dos homens de preto. Os únicos que estão mais sóbrios são a Tito, o cientista Félix e a ela, que o leva até a praia e conta o real motivo pelo qual ela tá ali naquela cidadezinha.
que é, na verdade, para salvar a Terra de uma outra fonte de poder. Amanhece e um novo turista aparece. Começa o volume 4 e último dessa série, e de cara a gente vê que o homem que estava espionando a família do Bundo, naquele flashback, era o Nicholas. Ele é um alienígena e não quer voltar para a Esfera Branca, pois achou uma esposa na Terra. Ele encontrou e entendeu o que é o amor. O turista segue procurando a ela e dá um carteiraço no xerife. Ninguém lembra do que aconteceu na noite anterior, só que estavam todos em pé no meio da cidade quando amanheceu. O turista aparece na loja do Tito e, por um motivo que não fica claro, ela tá escondendo a ela desse cara. Esse acaba sendo um ponto mal explicado, mas enfim, o que dá a entender é que quando ela encostou na moça, ela captou a real intenção dela e resolveu ajudar. O fato é que esse turista vê o Félix com uma cesta de piquenique indo até a praia e resolve segui-lo. O cientista acaba enganando esse agente do governo e dá uma injeção com um calmante nele. Nisso, uma grande esfera surge no mar, ela tá na praia e manda que todos recuem para a cidade. Os 4 sumidos reaparecem ali, nus, e outras várias bolas luminosas surgem. Ela quer enfrentá-la sozinha, mas por fim o cientista acaba ficando e ela ordena que o Nicholas permaneça ali também. Por fim, ao dizer que ama o Félix, os globos de luz acabam consumindo eles, levando o turista e o Nicholas junto. Com isso, tudo parece ter voltado ao normal na cidade. Mas ninguém lembra de nada e eles se questionam se deveriam estar bem com isso e só seguir em frente. A Tito resolve então que ela vai ficar mesmo com o xerife, pois ele é quem sempre a protegeu. Para encerrar, o Bundo é visto rezando na praia e tem um último flashback revelador. Ele é visto conversando com a sua mulher e com as crianças entrando na Caverna das Rochas, onde diz para eles fecharem os olhos e seguirem sem medo, pois eles já estiveram ali antes. Isso parece um final meio sem explicação e realmente muitas coisas acabam não ficando claras. A gente não entende se o Bundo voltou no tempo ou se é apenas uma lembrança. Mas tem uma explicação plausível, que é: o Nicholas é um alienígena que pensa ter encontrado um amor em Tito, então ele tolera esse comportamento dela pensando que ela vai ficar satisfeita e vai ficar com ele mesmo se puder continuar dormindo com o Anton. Os alienígenas do planeta natal do Nicholas querem que ele volte, mas como ele não obedece, eles estão tentando entender os terráqueos, e para isso eles acabam fazendo essas abduções e experimentos com eles. Já ela é uma entidade dessas que veio para tentar neutralizar o que esses extraterrestres estão fazendo com o povo da cidade. Só que chega um ponto que ela acaba expirando a sua energia, mas consegue de certa forma salvar a Terra e aquela cidade volta ao normal. Esse encontro que a Tito teve com ela meio que abriu os olhos dela para quem sempre a protegeu de verdade, e fica uma dúvida: vocês estão vivendo num looping eterno, no qual todos mantêm traços sempre já destinados, como a Tito sempre trair qualquer que seja o marido dela, então quando ela era casada com o Bundo ela trai ele, depois com o Nicholas também, com o xerife provavelmente vai ser a mesma coisa. Se eles vivem um certo tempo até que a esfera apareça e elimine todos que sejam de fora da cidade, como foi o caso com o cientista, com o turista, e se isso fica acontecendo constantemente, as pessoas acordam sem lembrar de nada, mas resolvem que é mais fácil só seguir adiante do que ficar pensando sobre aquilo que não lembra, etc. Jamais saberemos. Digamos que os 3 primeiros volumes são muito interessantes e a gente fica querendo saber esse mistério, o que é essa esfera de luz, quem é a ela, por que as pessoas fazem o que elas fazem, mas o desfecho é meio blé. Ainda assim eu achei bem legal e vale porque é uma leitura rápida. No mais, muito obrigado por assistir, vou deixar aqui uma playlist com outros quadrinhos que eu já li e falei aqui. Valeu!